CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos vocês. Agora está. Bom dia a todos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus fortaleça a cada um de nós. Bom dia também aos internautas por estarem aqui, ouvindo-nos e buscando o esclarecimento, o fortalecimento que a doutrina espírita traz para cada um de nós. Hoje nós vamos estudar a questão 481 do Livro dos Espíritos até a 483, que fala para nós sobre os convulsionários. É um tema interessante, que acontecia muito no passado e até hoje, muitas das vezes ainda acontece também, principalmente para aqueles que não têm o conhecimento da doutrina espírita e não sabem como se fortalecer para direcionar todas essas convulsões que surgem no nosso dia a dia. Temos também nosso querido irmão Luiz, que vai falar para nós, no apoio do passe, do Evangelho segundo o Espiritismo, a missão do homem inteligente na Terra, que é o capítulo 7, item 13. Também é um tema interessante para falar sobre a nossa estadia nesse planeta aqui, que nos acolhe, que nos oriente e nos dá a oportunidade do aprendizado. Então, para que todos sejam bem-vindos, estejam sempre presentes aqui na casa, buscando essas orientações, porque só em nós estarmos dentro de uma casa espírita, nós já estamos sendo, vamos dizer assim, assistidos por esses benfeitores, que estão aqui constantemente conosco, nos orientando, nos fortalecendo e trabalhando o nosso corpo, o nosso espírito, por assim dizer, a nossa alma. Nós aqui na casa temos vários cursos que todos podem fazer, não tem limite de idade e é bem dinâmico, cada um pode fazer pergunta, questionar, trazer exemplo do dia a dia, e se esclarecer, se orientar, porque aqui na nossa palestra a gente não consegue parar o expositor para responder perguntas, mas na hora dos nossos cursos, nós estamos aqui para orientar mesmo, para fortalecer a cada um dentro das suas experiências. Nós também pedimos aqui a todos, é uma coisa que muitas das vezes fica assim desligado, a gente não se liga direito, os celulares. Nós desligar os celulares, deixar no estado de vibracol, para que porventura surge alguma ligação que a pessoa não pode deixar desligado, 481. Não pode deixar desligado, aí a pessoa se ausenta do ambiente, atende o telefone e está tudo bem. Uma outra coisa também que nós temos ali, temos livros ali, todos os tipos de livros que caso a pessoa queira se instruir, se orientar, livros baratos. Inclusive nós estávamos ali dando uma olhada ali, tem um livro ali de Caibar Chútil, que nós temos inclusive em casa. Caibar Responde, livro bom, barato, R$17. Caso vocês queiram, se não tiver todo o dinheiro, paga metade depois, mas a meta é o aprendizado. Nós agora estamos iniciando praticamente o ano, já estamos em fevereiro. Vamos nos programar para que nós possamos manter uma determinada assiduidade aqui no Centro Espírita, para que quanto mais nós aqui aparecemos, mais dinâmico, mais fácil fica a nossa vida, o entendimento da nossa vida no nosso cotidiano. Uma outra coisa também, nós aqui, como vocês já observaram, nós temos assistências às crianças, às mães, que é a obra do nosso querido irmão Antônio de Aquino. Então, a obra social, que é muito caro para todos aqueles que querem exercitar a caridade em si. Então, quando a gente for fazer as compras, pegar assim um produto não perecível, sal, óleo, açúcar, arroz, feijão, 1 quilo, não precisa mais ser mais do que isso, que cada um
dando 1 quilinho de uma coisa, nós vamos montando as cestas básicas. O SEAP é nosso, cabe a nós o preservar, o fortalecer, para que ele possa cada vez mais estar fortalecido em nós e junto com esses nossos benfeitores espirituais. Bem, agora nós vamos ler o Evangelho da missão do homem inteligente sobre a terra, que nós vamos ler só um pouco para que nosso querido irmão Assis, Carlos Assis, que está aí a caminho, já está aqui na rua, ele que falará para nós a respeito do tema convulsionários, e o nosso irmão Luiz falará sobre o Evangelho, que nos diz assim: missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber sem limites, bem estreito no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer, se envaidecer por isso. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudeste desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-los a Deus. E assim, fortalecido com a página do Evangelho, vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, dizer assim: querido Pai, aqui nos encontramos mais uma vez para buscar esse entendimento claro e lúcido que a doutrina espírita trará para cada um de nós constantemente, através dos expositores, dos orientadores e da casa espírita. Sabedores desses espíritos amigos está interligados junto a nós, pedimos aos patronos da casa a orientação, o fortalecimento necessário para que nós possamos cada vez mais fortalecer dentro de cada um de nós a caridade, a fraternidade, para que possamos ser verdadeiros exemplos em nós, em nosso lar e em nossa sociedade. Agradecemos nosso querido irmão Altivo Panfiro, patrono do SEAP, o qual sempre privou pela divulgação da doutrina espírita. E aqui nos encontramos agora envolvidos novamente, hoje o nosso querido irmão Altivo, desencarnado, mas continuando a sua tarefa e o seu trabalho dentro da doutrina espírita. E assim, pedimos a Jesus que fortaleça nossos expositores, agradecemos a Deus, nosso Pai, a oportunidade, pedimos a permissão para darmos por iniciado a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, como nós dissemos, nosso irmão Carlos, seja bem-vindo, querido irmão, ele falará para nós sobre convulsionários. É a questão 481 até a questão 483. Eu vou ler apenas a primeira questão para que o irmão tenha mais tempo e oportunidade de colocar para nós os seus estudos. E assim a 481 diz assim para nós: os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Resposta: sim, e muito grande. Assim como o magnetismo, do qual se origina em primeira instância, porém o charlatanismo tem, com frequência, explorado e exagerado esses efeitos, o que os fez cair no ridículo. Assim, passamos a palavra ao nosso querido irmão, e que o nosso querido Mestre Jesus o fortaleça e o ampare na sua exposição. Fique com Deus, meu irmão. Bom dia a todos.
Paz, amor e muita calma para todos nós nesta manhã. É um prazer enorme, de estar voltando aqui no CEAP. E hoje a gente vai falar sobre mais um tema, dessa obra aqui. Só muda a capa, gente? Mas é o Livro dos Espíritos. Não existe espírita que não tenha lido essa obra. Não existe espírita que não tenha estudado essa obra. Não existe espírita que não pratique essa obra. Porque se tiver, não é espírita. Aqui está a coluna vertebral da doutrina espírita. Então você pode até falar assim, eu não vou ler nenhum outro livro, não vou estudar nenhum outro livro espírita, mas se você estudar esse aqui. Tá? Então aqui está a nossa filosofia espírita, a nossa base. E hoje, como disse o nosso irmão, nós temos esse tema tão atual, mas que muitos espíritas têm várias dúvidas sobre isso, ou não conseguem compreender propriamente esse assunto. Convulsões. Será que nós temos convulsões? Se a gente falar com um médico, ele vai afirmar que variados aqui, companheiros, não têm convulsões. Nós não temos uma doença instalada que gere a convulsão. Então a gente começa observando o que é uma convulsão. Então já tem autores que eles já colocam no próprio Livro dos Espíritos a explicação. Então, convulsão é uma contração violenta e involuntária dos músculos. Então, todos nós estamos aqui, rapidamente os nossos músculos, eles podem ficar o quê? Contraídos, de forma violenta, involuntária. Ocorre de forma repentina e continuada. Pode fazer com que a pessoa perca momentaneamente a noção das coisas. Ou seja, começa no músculo, começa no físico, entre aspas, do nada, de forma repentina, pode continuar, só que às vezes não, quase sempre, convulsão, a pessoa perde a noção das coisas. E aí a gente usa muitas vezes essa frase, Puxa, foi do nada. Só não pode falar por acaso, Porque aí deixou de ser espírita. Sempre tem alguma razão de ser. Também é conhecida com o nome de espasmo. Então a gente vê em várias doenças isso. Aí a gente traz para o lado psicológico. O que gera a convulsão? Uma emoção violenta. Espírita tem isso? Não, gente? Espírita já está em outro patamar, Quem dera, Então, às vezes, aquela raiva, ela vai causar a convulsão. Quem é que já participou aqui de uma reunião mediúnica? Ou de uma desobsessão? O espírito que chega ali, muitas vezes, ele está o quê? Em plena convulsão. Porque ele tem raiva de alguém que está na Terra. E aí? Ele está em convulsão, mas ele tem uma doença física? Não. Mas ele tem uma doença no espírito, ele tem uma doença espiritual. E ele sente raiva à toa? Eu sinto raiva lá daquela senhora à toa. Não. Ele sente raiva porque ele viveu com aquela pessoa. Só que hoje a pessoa está aqui na Terra, encarnada, e ele está lá no mundo espiritual. Esse lá que é aqui, pertinho da gente. Só que não tem mais o corpo físico. Então, várias causas a gente encontra nas convulsões. Uma emoção violenta, ou um estresse, ou um abalo, ou um trauma. Tudo isso está muitas vezes por trás delas.
Kardec então pergunta lá na 481, os espíritos têm alguma participação nos fenômenos que se produzem com os indivíduos que entram em convulsão? Então pode ter hoje alguém aqui que sofra de epilepsia. Normalmente vai ter a convulsão. Será que algum espírito contribui para isso? Se ele muitas das vezes contribui, o que nós lembramos logo? Obsessão espiritual. Será que ele persegue aquele companheiro? Será que esse espírito inferior, que muitos ainda chamam de mal, né? Mas esse espírito inferior, esse espírito doente, influencia naquele então processo epilético? Vamos ver. Os espíritos dizem, sim, exercem uma influência muito grande, assim como o magnetismo, que é a causa originária desses fenômenos. Aí tem espírita que fala, caramba, embolou tudo. O magnetismo, o espírito ele gera influência. E o magnetismo também? O que é magnetismo, gente? É espiritismo? Não. Então, muitos pesquisadores falam que Kardec foi um grande estudioso do magnetismo. Magnetismo não é espiritismo. Por que a gente vê muitas vezes ele sempre nos nossos estudos? Porque magnetismo é o quê? É energia. É fluido. Quanto mais a gente dominar os nossos fluidos, a gente tem uma ação magnética. Então, se eu quero ser próspero, eu começo a trabalhar isso, eu vou ser próspero. Mas imagina aquelas pessoas que querem ainda aquelas coisas, mais primitivas. Também consegue. Então, a convulsão, ela existe, com a influência de espíritos, muitas vezes. E esse espírito, ele não gera energia? Ele não tem o seu fluido? Ele pode atrair, ele pode repelir, Então, normalmente, a gente está sempre envolto, como já dizia o nosso querido Paulo Apóstolo, por uma nuvem de testemunhas. O que é isso? Espíritos. Por isso a gente precisa estar sempre positivo, sempre otimista, sempre na prática do bem. Por isso que espiritismo não é só estudar. Eu tenho que estudar. Ótimo, mas é a prática. A prática da caridade. Porque essa prática me faz melhor. Me faz santo. Isso vai demorar muito, Que não é santo, na verdade, mas chegar na perfeição relativa, isso demora. Mas eu vou ser melhor. E é isso que falta muitas vezes. A gente vê espiritismo de grandes eventos. Agora tudo no hall, Claro, hall, não sei o que, hall. É espírita só de evento. Mas de prática, de ajuda, nota 0. E a gente às vezes ainda valoriza isso. Aquele evento. O evento é esse aqui. De casa espírita. De reunião espírita. E para a gente vir, somar, trabalhar, dar alguma coisa, se doar, na verdade. Então, a gente começa a perceber que não é só na convulsão, gente? Em qualquer processo de doença, a influência espiritual existe. Se é propriamente obsessão, aí já é outra coisa. Mas a influência espiritual existe. E o magnetismo, a gente está rodeado de energias. E nós também estamos aqui agora doando energias. Quem tem mais, doa mais. Se eu hoje aqui estou com pouca energia, aí eu sugo mais de vocês. É assim. Então vamos pensar nisso. 481A. Em geral, de que natureza são os espíritos que provocam esse tipo de fenômeno?
Então, se a convulsão, né, ela faz parte, vamos dizer assim, né, de um processo de doença, né? Ela, vamos dizer assim, é o efeito da doença, né? Muitas vezes. Vai ser espíritos bons? Vão ser espíritos bons? Espíritos elevados que estão vindo participar disso? Os espíritos dizem, são espíritos de natureza pouco elevada. Por acaso pode-se esperar que espíritos superiores se ocupem ou se alegrem com coisas dessa natureza? Claro que não, né? Então, em todo processo de adoecimento, o nível é baixo, o nível é inferior. Por isso que nós não somos espíritos ainda superiores, somos? Não, né? Nós ainda ficamos doentes. Nós ainda temos as nossas convulsões. Aí tem sempre algum companheiro que fala assim, mas eu nunca fiquei com aquela baba, precisa ficar? Esse é um tipo de convulsão, né? Aí que o companheiro ele fica babando. E por que aquilo? Porque o corpo ele tem que expurgar de alguma forma. E aí quantas vezes aquele expurgo, né? Se eu tiver olhos de ver, como disse Jesus, porque há um processo ali muito, né, doentio. É só físico? Quem dera que fosse, né? É emocional, principalmente. É espiritual. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente faz. Não adianta levantar a bandeira. Eu sou do SEAP. Disse nada, né? Eu sou do Centro Espírita Leon Denis. Eu sou do Centro Espírita Caridade. Disse nada. O que vai dizer é o nosso dia a dia. Se alguém olhar para ele, caramba, aquele senhor está sempre bem, né? Aquele senhor agora está sempre sorrindo. Aquele senhor está sempre fazendo bem. Aí sim. Não é levantar a bandeira só, eu sou. Estamos, né? Estamos tentando melhorar. Então a influência é sempre de espíritos de baixa vibração, de baixa evolução, como a nossa, né? Que não é nada ainda, né? Grandiosa. 482. De que modo o estado anormal daqueles que sofrem convulsão e daqueles que têm crises nervosas pode se estender subitamente a toda uma população? Então a gente pode até comparar, né? Coronavírus assolou o mundo inteiro, não foi? Se de repente um país, sei lá, ou 2 países, né? Que não teve registro, acho que foi muito. Mas isso é um vírus, né? Então aí a ciência explica isso facilmente. Mas quando é convulsão? Por que o próprio Kardec perguntou isso? Porque ele já sabia que isso vem muito de quê? Da mente, vem do cérebro. Doenças mentais, doenças psiquiátricas, ele tinha já esse conhecimento. Então, ele perguntou, será que se pode assolar toda uma população? Os espíritos responderam, este estado anormal se propaga por afinidade. Como é que a gente vê isso, hein? A gente lembra da epilepsia. A gente às vezes encontra um companheiro só em uma família gigantesca com ela. E ele tem várias convulsões. Todo mundo ali ficou doente? Não. Pelo menos com doença propriamente, né? É instalada, não. Então como é que é isso? É por afinidade mesmo? Vamos ver. Em certas circunstâncias, as condições morais se comunicam com maior facilidade. Nós espíritas, falando de nós,
a gente afirma, aquilo é orgânico, hereditário. A gente fala isso? Até fala, né? Mas o que a gente já percebeu? Que às vezes naquele clã familiar, que vai se estendendo para os amigos e para os conhecidos, é a mesma dor. Depressivo anda com quem? Depressivo. Obsidiado anda com quem? Obsidiado. Então, quantas vezes a gente encontra famílias com vários companheiros epiléticos? A beça. Quem é médico sabe. Quem é terapeuta sabe. A gente encontra muitos. Mas também a gente encontra aquela família com um caso só. Tipo câncer, né? Às vezes a gente encontra uma família, todo mundo tem câncer. Mas também a gente encontra, às vezes, uma família enorme, um só tem câncer. E ele desencarna pelo câncer. E aí? Então, em muitas situações, como ele está falando, entra a afinidade, a condição moral. Gente, tem muito espírita que foge dos temas. Às vezes, cada um de nós, a gente conhece, é uma mulher que ela trabalha com a prostituição. A família dela não tem nada a ver com isso, é só ela. Mas quantas vezes a gente encontra uma mulher que é ela, é a filha, é a sobrinha, é a prima, e aí? Aí muitos falam, mas isso aí é uma profissão. Ok. Mas a gente vendo pelo lado moral, é algo moralizado? Vender é o seu próprio corpo? Ter várias relações com variados tipos, né, assim, de pessoas, isso é algo moralizado? Não. Mas se é o livre-arbítrio dela, a gente respeita. Mas quantas vezes a gente vê de uma, a filha, a sobrinha, a prima, e assim vai. Então, não vamos pensar só na doença física. Olha a afinidade, né? Olha aí as condições morais se encontrando. Tomam parte no fenômeno os efeitos magnéticos e alguns espíritos, por serem simpáticos com aqueles que provocam esses fenômenos. Certa feita eu fui auxiliar, eu não era terapeuta dele, mas eu fui auxiliar o filho de uma conhecida. Ele tinha epilepsia e estava tendo variadas convulsões. Olha só o drama. Ele já tinha percebido que a convulsão era pior e que ele já começava a sofrer toda vez que ele bebia. Então, normalmente, numa noite anterior, ele bebia muito. Pela manhã, ele começava a ter incômodos e aí, normalmente, aí dava convulsão. Espiritismo, ele proíbe bebida? De forma nenhuma. Mas o Espiritismo mostra a consequência. Se eu beber, ainda vou ser bonzinho, tá? Se eu beber por 1 hora, tem uma chance de quê? De ficar embriagado. Beber 1 hora direto, cerveja, eu vou ficar embriagado. Aí imagina a pessoa que já tem uma doença, epilepsia, e aí toda vez que ela vai ter a crise, ela já percebeu que ela bebe muito anteriormente, a noite inteira, a madrugada, pela manhã, ela tem a crise. O que ela tem que fazer? Não beber mais. Consegue? Consegue. Quando tem vontade. Leon Denis diz que a vontade é o motor da alma. Então, se você tem vontade, você consegue. Mas eu não conheço o histórico daquele espírito. Será que ele vem demonstrando vontade por várias existências anteriores? Muitas vezes não, né? Então vai ser um condicionamento. Ele vai se condicionar agora a utilizar a sua vontade individual. É fácil? É muito trabalhoso. Então, por isso que quando a gente julga, o fulano, ele não melhora. Por que ele não melhora?
É só porque ele não quer? Não. Porque às vezes, o passado pesa, os condicionamentos. Então, quando nós falamos sobre reforma íntima, é recondicionar o seu comportamento. Recondicionar as suas atitudes. E isso não vai ser assim, Não vai ser assim. E por isso que Joana de Ângeles sempre frisa: o estudo espírita é a nossa base. Mas quando eu tenho uma doença, quando eu tenho um conflito, muitas das vezes eu vou precisar daquele auxílio médico. O médico também, está dentro de uma ciência de Deus, e eu preciso do terapeuta. E eu preciso, às vezes, daquele medicamento, que é também chamado de droga, Mas esse medicamento é necessário para muitas doenças. E aí o espírita ainda tem preconceito. Eu tomar remédio tarja preta? E por que não? Você é um ser à parte? Quantos tomam tarja preta? Milhões, né? Eu fazer uma terapia? Para com isso. Eu ir ao médico? Não, eu não vou a médico. Outro dia eu ouvi, gente, de um senhor: eu sou homem, eu não vou a médico. Olha o preconceito. Homem, mulher, homossexual. Médico, é ciência. Nós precisamos de médico. Então a gente está vendo, existe doença? Claro que existe. Existe doença do corpo? Existe. Mas olha aí, os espíritos falando. O magnetismo permeia os fluidos, as energias, as companhias influenciam a moral. Caramba, hein? Sábado de manhã falar de moral, né? A moral. O que é moral? Tem espírita que não sabe definir moral. Moral é a regra do bem viver. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe. Puxa, mas ontem eu tive um erro. Ok, todos nós erramos. Mas você já sabe que você errou. Todos nós sabemos. E pode ser espírita ou não, porque isso é moral. É regra do bem viver. Então, se eu chegasse aqui hoje e desse um soco aqui, imagina isso aqui quebrasse, eu sei que eu estou fazendo algo errado. Mas se eu chego aqui e abraço todo mundo, olha aí, olha a diferença. Tem dúvida disso? Ninguém tem dúvida disso. Poxa, ele chegou, abraçou todo mundo. E não, ele chegou lá, ele quebrou o móvel do centro, deu um soco lá, quebrou, todo mundo viu. Quem é que vai dizer que isso é lindo? Puxa, foi maravilhoso aquele soco que ele deu. Tem isso? Não, né? Puxa, mas ele abraçou todo mundo. De repente, mas eu sou um pouco tímido. Poxa, mas ele foi simpático, né? Ele foi carinhoso. Ninguém vai contra. Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Aí quando a gente está doente, a gente pensa, hereditário. Doença orgânica. Meu Deus, é o espírito obsessor. Ninguém para pensar sobre o seu comportamento. Será que foi pelo pensamento que eu criei isso? Será que foi pelo sentimento? Será que foi pela atitude? Não pode estar tudo, é tudo lá do passado. É claro que esse é um fator. O passado influencia o nosso presente, mas também não está tudo no passado, não. É agora. Coronavírus existe? Existe. Mas o quanto que a mídia pesou? Não sai de casa não, hein? Não trabalha não. Como é que é isso? Parar a vida? Não tem como parar a vida. Então vamos usar máscara? Vamos aqui, vamos usar máscara. Vamos usar o álcool gel? Vamos. Mas eu não posso me paralisar. Então, para quem já se percebeu em convulsões, principalmente para quem tem, ou também conhece alguém que tem essa doença,
epilepsia é para olhar com outros olhos. Não tem coitadinho. Está passando porque construiu de alguma forma. Como cada um de nós também vai ter a sua dor e a sua doença. 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em algumas pessoas que sofrem convulsão e em certos indivíduos submetidos a torturas cruéis? Insensibilidade física não é só também nesses casos aqui. Olha o diabético, muitas vezes. Você vai, muitas vezes, furar o dedo dele, a mão, o pé, ele não vai sentir. Claro que tem que estar já num grau assim bem crônico, né? Mas ele não vai sentir. Então, quantas vezes, quando nós estamos em convulsão, a gente não sente. Você está torturando também alguém, ele não sente. Por que será isso, hein? Será que é só da doença ou não? Os espíritos dizem, em algumas pessoas, a insensibilidade no corpo físico tem como causa exclusiva o efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso, assim como também atuam certas substâncias. Poucos espíritas pararam para estudar o cérebro. Mas quem parou já viu grandes mecanismos. Por que muitas vezes, na própria reunião mediúnica, a gente vê animismo? O que é animismo? O médium está, de alguma forma, fingindo ali a comunicação. Por quê? Porque o médium ele só estudou espiritismo propriamente. E o próprio Kardec convida a gente, né, a estudar a ciência. Então, o espiritismo pela visão também científica. Então, se eu sei um pouco, um pouquinho só, sobre cérebro, eu já vou ajudar os médios muito mais do que aquele que só tem o estudo espírita. Né? Uma das formas que a gente já implantou em muitas casas é a preparação para a reunião. E tem espírita que não faz. Ah, tá, eu não vou comer a carne vermelha, eu não vou ter o ato sexual 24 horas antes. Não é só isso. Sentou ali na mesa mediúnica ou na sala mediúnica, vamos trabalhar a respiração. Vamos esvaziar o nosso cérebro, vamos relaxar o corpo. Para que pressa? Os espíritos não têm pressa. O mentor da casa não tem pressa. Porque ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Entende? Então, muitas das vezes, a gente está vivendo uma convulsão, qualquer outra doença também, quando a gente começa a conhecer o nosso cérebro, a gente atua melhor. A gente se cura de forma mais rápida. Continuam eles. Em outras, a excitação do pensamento faz diminuir a sensibilidade. Podemos dizer que nessas pessoas a vida parece retirar-se do corpo para se concentrar toda no espírito. Quando o espírito está muito preocupado com alguma coisa, o corpo físico não sente, não vê e também não ouve nada. Sofremos, quase todos nós, né, de ansiedade. Quando a ansiedade está muito alta, você vê as coisas? Não. Você sente a vida? Você tem outros sentimentos? Raramente. Você não percebe nada. Então, olha só, muitas das vezes a gente está em convulsão porque a gente está o quê? Com o nosso pensamento excitado, acelerado. Temos que relaxar. Já dizia o espírito Vitor Hugo, mediunidade do nosso querido Divaldo Pereira Franco, o mundo está
em grandes convulsões. Alguém tem dúvida disso? Terceira Guerra Mundial. Gente, eu ouvi de muitas pessoas achando que Terceira Guerra Mundial, todo mundo para. Não tem isso, né, gente? Se no passado foi um pouco assim, que não foi também, né? A pessoa acha que o mundo iria todo, né, parar por causa de uma guerra entre um país e outro. Não é assim. A guerra é entre eles. Só que outros países aí tomam também partido, né? Defende um, já não defende o outro, não é assim? É só isso. Mas se a guerra é lá, ela não vai chegar no Brasil. Não tem nada a ver. Mas o mundo está em guerra. E por quê? Dinheiro? Só dinheiro? Poder. Domínio. Eu voltei agora aí para o mercado, né, corporativo. Eu treino empresas. Não tem como a gente não usar esse termo. A empresa, ela quer dominar o mercado. Normal, né? Empresa é assim. Ela pode ter todo o lado humano, mas em termos financeiros, ela quer dominar o mercado. Porque se uma outra empresa vende 10 bilhões e ela não vende ainda isso, ela quer vender os 10 bilhões e ainda passar. Por um lado é normal. Mas tem pessoas que para dominarem, né, para estabelecer esse domínio, faz de tudo. Aí é onde entra a ética, aí é outra coisa. Então eu quero dominar uma área, eu quero dominar, de repente, até um outro país. Eu quero dominar alguém aqui, olha. Eu quero dominar ali aquele senhor, imagina. Eu vou usar de todas as minhas ferramentas. Isso é algo saudável? Não. Mas no mercado corporativo, né, quando eu estou ali colocando lucro na frente, eu quero lucrar, acaba que é uma coisa normal. Mas mesmo assim eu posso ter ética. Eu quero subir, mas eu não vou usar nenhuma ferramenta que vá ferir você. Mas eu quero subir. Então o mundo está em grandes convulsões. Kardec traz o lado espiritual e está mostrando também o lado físico, um pouco, né, das doenças. Mas a grande convulsão, na verdade, né, que a gente consegue perceber, é uma convulsão moral. Estamos doentes, estamos jogando para fora, né, expurgando esse mal, porque a nossa condição espiritual ainda é precária. O André Luiz fala na série do mundo espiritual, falando sobre a Terra. Aí na Terra, ele diz, tem muitas almas estreitas. Percebemos isso? Que nós estamos estreitos. Se tem aí alguma ideia boa, traz aqui para o Centro Espírita. Mas e aí, será que eles vão seguir? Não sei. Mas aí você procura o Newton, procura aqui a direção. Eu tive uma grande ideia. Vamos fazer assim, assim, assado? Se eles acharem viáveis, maravilha. Mas se você não passa a sua ideia, ela nunca chega aqui na prática. Chega? Não. Às vezes você é estreito. Eu pensei em algo, é até positivo, mas vou falar para ninguém não. Mas é só isso? Guardar as nossas ideias? Não, são os preconceitos. Outro dia eu ouvi de uma pessoa, hoje eu não vou ao centro espírita. Por quê? Porque hoje é aquele palestrante homossexual. Você é espírita? Eu não quero saber se ele é homossexual, se ele é hétero, se é homem, mulher, se é jovem, se é idoso, se é de meia idade. Eu sou espírita. Então, se hoje é aquele palestrante, é aquele palestrante. Ponto final. É uma convulsão? Claro que é.
é um efeito da nossa moralidade precária. O sentimento é muito estreito. Indiferença, insegurança, ciúme, inveja, mágoa. Ah, mas eu não vou sentir isso? É claro que vai sentir, mas tem que resolver, né? Eu sinto, mas eu vou procurar resolver isso. Eu não vou manter em mim. Tem que tirar esse lixo. Tem gente que vai mantendo, né? Aí passa ano entrando. Aí sai aquele assunto. Ah, você tem religião? Ah, tenho, eu sou espírita. A pessoa olha assim, caramba, esse cara não melhora. É espírita de onde? Né? Não vai mostrar a perfeição, mas vai mostrar que você melhorou, né? Ou que está melhorando. E aí a pessoa mostra só o lado negativo. Aí, né? Quem ouve assim, caramba, esse centro espírita deve ser meio estranho, né? Porque passa ano e entra ano, entendeu? Ele só piora. Porque aos olhos físicos, a gente às vezes ouve isso, né? Caramba, ele só piora. A nível espiritual, todo mundo sabe que ninguém volta, né, para trás, né? Mas eu fico estagnado. E aqui diz o André Luiz, tem muitas almas estreitas, almas estagnadas na Terra. Eu volto àquele exemplo que eu dei para vocês. Aquele companheiro epilético começou a ter uma série de convulsões. Toda semana ele tinha uma. Imagina isso. Jovem, ele, bonito, terapeuta. Cada semana. Um belo dia ele desabou. Eu não aguento mais. Cada semana é uma convulsão. Aí quando ele caiu em si, ele já tinha afinidade com a mensagem espírita, ele começou a frequentar o centro espírita. Ele também buscou a ajuda dos nossos irmãos messiânicos. E ele disse, Carlos, eu mudei a minha vida. Quando ele decidiu que ele precisava fazer uma terapia. Não foi meu cliente, ele fez lá com uma outra amiga minha a terapia dele. E aí as convulsões foram indo embora. Acabando. Por quê? O problema era interno. O problema era moral. E como era moral? A gente precisa olhar para o nosso lado medíocre. Já dizia o grande filósofo José Indioneiros, filósofo argentino. Nós estamos homens medíocres. E ele fala, pelo lado imoral. Esse foi o filósofo que o grande professor José Herculano Pires sempre cita nas suas obras. Ele mergulhava nesse estudo filosófico. Para quem não sabe, Herculano Pires, na visão do nosso querido Emmanuel, é o metro que melhor mediu Kardec. Não teve homem melhor que compreendeu a mensagem espírita para Emmanuel do que José Herculano Pires. É difícil perceber isso, né, gente? Caramba, eu olhar para mim, caramba, eu tenho um lado ainda medíocre. E tenho. Todos nós temos. Então, se eu tenho essa mediocridade moral, eu não tenho convulsões? Eu não tenho atitudes impensadas, atitudes doentias, atitudes primitivas? Sim. E quando nos casos de doenças propriamente, aí a gente tem esse conceito também de convulsão. A gente perde a noção das coisas e tem essa contração involuntária e também violenta dos músculos. Por que será que aquela pessoa perdeu a força dos músculos, ou a força dos músculos? Por que será? Será que nós podemos chamar de uma convulsão interna?
Porque para fora, ela não demonstra nada. Ela só diz que perdeu a força dos músculos. É para pensar, né? A gente tem que, a gente tem isso aqui, gente, é para pensar. Ah, mas eu nunca li sobre isso. E daí? Estamos aqui para raciocinar espiritismo. Não é para decorar Kardec. Ah, eu vou decorar Kardec. Não. Estamos aqui para raciocinar em cima disso. Quantas vezes tem aquele movimento, né, que é para fora, mas tem um movimento para dentro. E o tempo está indo embora e a gente precisa fechar. Como é que nós vamos curar as convulsões individuais, coletivas do mundo? Como, gente? Com esse melhor medicamento chamado de amor. Eu tenho divulgado essa obra do nosso querido Zé Carlos Leal, Jesus, o grande vencedor. E aqui ele fala para nós desse melhor medicamento, esse medicamento exato, como diz a irmã Sheila, o amor. Se você quer curar as suas convulsões, se você quer se curar, se ame. E ame ao próximo. E por consequência você vai amar a Deus. Não tem erro, não tem risco. Você vai se curar. Ou aqui, ou no mundo espiritual. Mas o que nós ouvimos? Ah, mas eu não sei me amar. Então vai aprender. Eu não sei amar o próximo. Então vai aprender. Para amar a Deus com toda a sua força. Quem quiser conhecer a obra no final, está aqui para todos folhearem, tá? E nós estamos ajudando ao projeto Ajuda Mais, que assiste variadas crianças, variadas famílias, idosos, com várias formas, né, assim, de ajuda, alimentos, roupa. A gente paga muitas vezes algum médico, né, para quem não pode pagar. Então você leva conhecimento para casa e ainda ajuda ao projeto Ajuda Mais. Muita paz a todos, graças a Deus. Bom, muito bom termos tirado a nossa manhã para comparecer ao centro e ouvir aqui os conhecimentos que o nosso irmão trouxe para cada um de nós. Agradecemos a presença do irmão e pedir sempre a Jesus que o traga sempre para trazer seus conhecimentos aqui para todos nós. E agora, queridos irmãos, nós vamos passar para a nossa segunda parte, que é a hora do passe, onde nós pedimos aos médios que se coloquem para dar o devido passe. Que os nossos queridos irmãos permaneçam mentalizando seus guias espirituais, os patronos da casa, pedindo sempre o fortalecimento, a orientação necessária, para que nós possamos, assim, receber esses fluidos, a qual servirá dentro das nossas necessidades para a nossa cura. E assim sendo, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento em Jesus e dizendo assim: que o amor de Jesus permaneça sempre no nosso coração, nos fortalecendo sempre, para que nós possamos cada vez mais nos tornarmos homens de bem. E para isso pedimos aos mentores que nos auxiliem, nos fortaleça, para que os nossos guias espirituais consigam chegar até nós, trazendo sempre esses fluidos salutares a cada um de nós. Graças a Deus. Missão do homem inteligente na Terra. O espírito Ferdinando, o espírito protetor, faz algumas questões. Ele fala o seguinte: se Deus nos fez nascer no meio
onde podemos desenvolver nossa inteligência, Ele, Deus, quer que a utilizemos para o bem de todos. Ou seja, é uma missão. Antes, porém, daremos algumas definições do Livro dos Espíritos, ali do livro 1º, no subtítulo Princípio Vital. E ele fala o seguinte: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Numa outra questão, ele ratifica: já o dissemos, a inteligência universal. A inteligência universal é Deus. Pegando um pouco da palestra do nosso Carlos, ele citou uma frase que acho interessante a gente pontuar para continuar com o espírito protetor Ferdinando. Na Terra há muitas almas estreitas, né? Ferdinando cita uma metáfora: a natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Meus irmãos, o jardineiro é Deus, o ajudante somos nós. A terra é a obra, é como nós utilizamos a nossa inteligência. E o que é enxada que o espírito protetor Ferdinando cita? É inteligência. É inteligência, novamente, que o amigo Carlos falou. Na terra há muitas almas estreitas, que podem até ter a sua inteligência, mas não a utilizam para o bem. A inteligência é rica em méritos para o futuro, porém a terra tem que ser arada. E quando a terra é arada? Justamente nesse ponto, quando nós pegamos essa potência que Deus nos concedeu e utilizamos para o bem. Para o bem de quem? Para o bem do próximo. Nessa passagem, o espírito Ferdinando cita espíritos retardatários. A enxada tem que ser utilizada para o bem desses que ainda não adquiriram a evolução, que para nós é a evolução pertinente a que Deus nos concedeu, é inteligência, utilizar para o bem. Quando a enxada cumpre o dever, e quando que a enxada cumpre o dever? É no arado. Muitos homens muito inteligentes não cumprem com o arado, eles vão contra o desígnio de Deus. Muitos de nós, isso o espírito Ferdinando cita, por causa da soberba e do orgulho, não utilizamos a enxada para o arado do próximo, que na realidade, como o livro 1º cita, no Princípio Vital, a inteligência provém de Deus. Então nós vamos contra os desígnios de Deus, contra a lei de Deus. Meus irmãos, que utilizemos a enxada, que sejamos simples e que Deus vai fazer o resto por todos nós. Que assim seja. Continuando com nossos pensamentos, nos nossos mentores, os mentores da casa, agradecemos esses mensageiros de Jesus pelo acolhimento que deu a cada um de nós. Tenhamos a certeza, queridos irmãos, que aqui viemos, fomos bem recebidos por esses nossos queridos irmãos que aqui já se encontravam de prontidão para nos receber, nos amparar. E assim, agradecidos estamos a esses irmãos e pedimos o fortalecimento a cada um de nós para que nós possamos ter uma boa semana de realizações e que o livre-arbítrio seja fortalecido dentro de cada um de nós, utilizando a razão. E assim, em nome de Deus, em nome dos mentores da casa, pedimos a permissão para darmos por encerrado a nossa tarefa da reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.